Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai estar com essa palestra, agora nesse período vespertino, onde nós vamos estar abordando sobre aproveitamento integral de alimentos. Sintam todos muito bem acolhidos nesse momento. Eu vou ser a mediadora, tá, de vocês. Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou docente da SES Unita. Além de ser docente da SES Unita, também sou formada, né, pela SES Unita desde 2011.1. Sou também terapeuta holística e também ministro disciplina vinculada ao curso de nutrição, bem como demais outros cursos de área de saúde na SES. Sou anatomista e, por conta disso, também ministro disciplinas voltadas para anatomia e práticas integrativas. Então, sendo assim, a gente vai dar início à nossa palestra. A nossa palestrante convidada é a Laide Amanda da Silva. Ela é ex-residente aqui da ACES. Ela se graduou pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela é especialista pela Residência de Atenção Básica, Saúde da Família, na ACES Unita. Ministra aqui na ACES Unita disciplinas vinculadas ao curso de nutrição e voltadas todas elas para a saúde pública. Também atua no trabalho no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF-AB. Então, sendo assim, eu passo a palavra para a Laide. Desde já desejo um bom momento a todos, né, de muito aprendizado. Qualquer dúvida, vocês podem estar inserindo essas dúvidas via chat, tá certo? Que aí eu até gostaria de pactuar, inclusive agora com a Laide, se eu faço as perguntas conforme eles vão enviando, a gente espera o final e aí a gente retira essas dúvidas. O que você acha melhor, Laide? Eu acredito que a gente pode ir fazendo ao decorrer, Jéssica. E aí você Pronto. espera um pouquinho, vai vendo se as perguntas, se forem semelhantes, a gente faz uma e vai discutindo, né? Eu acredito que fica melhor. Tá bom, então. Então, eu passo agora a palavra para você e uma excelente palestra. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Boa tarde, gente. Todo mundo consegue me escutar bem? Tá tranquilo, Jéssica? Tá tranquilo. Eu vou só Ótimo. desativar meu áudio só para ficar focado em você, tá bom? Certo, tranquilo. Então, minha gente, boa tarde. É um prazer, tá? Estar aqui com vocês. Já vi aqui algumas pessoas, né? Algumas residentes também de nutrição, alguns alunos. Sei também que a mãe de Jéssica está aqui conosco e eu tenho certeza que vai ser um momento bem legal para a gente discutir um tema que é muito pertinente, que infelizmente muitas vezes a gente não discute, mas que é importante a gente estar trabalhando, que é o aproveitamento integral de alimentos, certo? O Férias no Campus desse semestre, né, desse ano, está sendo um pouquinho mais diferente, de forma online, mas eu tenho certeza que vai ser um momento bem proveitoso. Então, vocês podem ir tirando, como a Jéssica falou, falando aí no chat, e a gente vai conversando, tá bem? Deixa eu colocar aqui para apresentar e vocês me dizem se todo mundo está vendo direitinho, certo? Todo mundo está conseguindo visualizar já? Para mim já tá aparecendo. O pessoal tá dizendo que sim também aqui no chat. Pronto, ótimo, Jéssica. Qualquer coisa você me sinaliza. Tá bem. Só isso aqui. Então, gente, o aproveitamento integral de alimentos, eu sei que tem aí vários estudantes, né, e pessoas que já são formadas na nutrição, a gente sabe que é um tema que é recorrente, mas que muitas vezes acaba não sendo tão divulgado, e que é importante, né? E aí eu vai iniciar falando um pouquinho sobre alimentação saudável, porque eu tenho certeza que quem é nutricionista, quando se pergunta, né, a alguém para você o que é alimentação saudável, acaba sempre sendo muito relacionado à qualidade nutricional do alimento e também a uma alimentação equilibrada, suficiente, colorida, segura e acessível. Que realmente tudo isso faz parte, né? Quando a gente pergunta a uma pessoa, as pessoas tendem logo a vir com a alimentação saudável para mim é fruta, verdura, legume, né? Acaba sendo muito associado a isso. E também é. Mas a alimentação saudável, ela não é somente isso, né? A alimentação saudável, ela sofre influência de vários aspectos. E aí nós temos os aspectos culturais, os aspectos econômicos, os aspectos sociais e os aspectos emocionais.
tudo isso acaba influenciando na nossa alimentação, né? Nós sabemos que temos culturas diferentes, nós sabemos que as condições socioeconômicas influenciam também essa alimentação, os aspectos sociais, né? Questão religiosa, questão cultural, questão da localidade, e os aspectos emocionais, que também influenciam, né? A gente sabe que tem alguns transtornos, né? A gente sabe o transtorno da compulsão, o transtorno compulsivo alimentar, nós temos anorexia, nós temos bulimia, e tudo isso influencia e impacta no ato de se alimentar. Então, a alimentação saudável, ela não é e não deve ser um termo restrito, voltado somente para se alimentar bem, né? Somente sentar numa mesa e comer fruta, verdura e legumes. Não, porque ela é mais amplo, ela é um termo amplo, que sofre influência de vários aspectos e que a gente não precisa complicar, né? Não precisa ser uma coisa altamente restrita, porque é o que a gente vem vendo isso, né? Que muitas pessoas acreditam que para eu conseguir emagrecer, eu preciso ficar sem comer, eu preciso seguir uma dieta restrita, e não é bem assim, né? É a qualidade do alimento que você consome, e para isso você não precisa passar fome, e para isso você não precisa fazer dieta da água, dieta da melancia, né? E o reaproveitamento de alimentos também entra nessa questão da alimentação saudável, né? Quando a gente evita o desperdício alimentar, isso também impacta no nosso sistema, né? Não somente no sistema alimentar, mas no sistema econômico. E além disso, uma coisa maravilhosa, quando a gente consome cascas, quando a gente consome essas partes que muitas vezes são jogadas fora, a gente está consumindo uma quantidade muito legal de nutrientes, de minerais, de vitaminas, né? E por isso que a gente vai estar conversando sobre essa importância, tá? Quando a gente fala na nutrição e na sustentabilidade, a gente fala muito na questão do ecologicamente correto, né? Então, para um empreendimento ele ser sustentável, o que é que ele precisa ter? Ele precisa ser ecologicamente correto, ele precisa ser economicamente viável, precisa ser socialmente justo e culturalmente aceito. Então, ele precisa seguir esses preceitos para ser considerado sustentável, né? Para que a gente consiga, lá na frente, dar um mundo saudável e sustentável para os nossos filhos, netos. Então, para tudo isso, que isso aconteça, a gente precisa seguir esses preceitos aqui, tá? No processo da alimentação, acontece um dos principais responsáveis pela geração do lixo orgânico, né? Então, pela alimentação, a gente faz essa geração de lixo orgânico, e se a gente não tem esse pensamento do aproveitamento, do não desperdício, a gente acaba não conseguindo seguir esses preceitos aqui, tá? Então, na nutrição, a gente fala da cadeia de impacto. E o que é isso? É a relação entre o desenvolvimento econômico de um país e a porcentagem de lixo orgânico produzido por sua população. E como é que funciona essa cadeia de impacto, né? Estudos eles vêm mostrando que se uma família ela consegue economizar, ela consegue evitar o desperdício durante 365 dias, ou seja, durante um ano, ela consegue economizar para se alimentar por mais 36 dias. Quando a gente fala em uma comunidade, quando a comunidade ela consegue evitar ou reduzir o desperdício em 10%, ela consegue reduzir essa procura por alimentos e, consequentemente, reduzir o preço dos alimentos. E quando a gente eleva isso para um estado, para um país, a gente consegue, reduzindo o desperdício, consegue fazer com que a exportação aumente e, consequentemente, gere mais renda. Então, a gente pensa que é só isso, é só a gente aproveitar algum alimento que não tem impacto, mas pelo contrário. Quando a gente faz toda essa cadeia de impacto, a gente percebe o quanto é importante esse não desperdício, né? Esse aproveitamento integral de alimentos, tá? Na nutrição, a gente também fala da política dos 3 R's, né? Que é o reduzir, que significa economizar insumos, o reutilizar, que é aproveitar melhor os alimentos, e o reciclar, que se relaciona aos materiais de descarte ou lixo orgânico. Então, essa política de 3 R's trabalha justamente objetivando essa economia, esse aproveitamento e a reciclagem, tá? Estudos eles mostram também que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo, eles são desperdiçados. E isso equivale a 1,3 milhão de toneladas. E o Brasil, ele é campeão no desperdício.
Infelizmente, a gente está no topo dessa lista que não é tão boa, né? Mas aí o Brasil realmente acaba sendo o que mais, né, apresenta números relacionados ao desperdício, tá? Na nutrição também a gente fala da fome oculta. E o que seria essa fome oculta, né? A fome e a desnutrição, antigamente ela era bem mais presente, né? Principalmente a desnutrição, mas ela ainda existe em números bem expressivos, tá? Atualmente. Quando a gente fala de fome e desnutrição, principalmente na infância, ela acaba levando a complicações na saúde, né, dessa criança e, consequentemente, do adulto, né? Na questão do crescimento, na questão do desenvolvimento. E a gente tem um processo de transição nutricional. O que é isso? Antigamente, as pessoas elas sofriam mais de doenças infecciosas, as pessoas morriam mais de diarreia, por exemplo. Elas eram mais desnutridas. Atualmente, a gente percebe uma transição nutricional. Então, a gente percebe o aumento da obesidade, a gente percebe o aumento da diabetes, da hipertensão arterial, do aumento do colesterol, que é dislipidemia, né, quando a gente chama. Então, essa transição nutricional acontece dessa forma. As pessoas começam a morrer atualmente mais de doenças crônicas não transmissíveis, que é isso que eu falei para vocês agora. São doenças crônicas, ou seja, não tem cura, né? Mas ela não passa de pessoa para pessoa. Então, se a pessoa que está ao meu lado ela tem diabetes, pressão alta, e eu abraçar, ficar perto dela, eu não vai ter essa transmissão, né? Mas é uma doença crônica, então ela é permanente. E aí, para ter esse tratamento, a gente utiliza a alimentação, a atividade física, que é fundamental, e a medicação, tá? Então, a gente percebe essa transição nutricional que vem acontecendo. E o que seria essa fome oculta? A fome oculta é a carência, principalmente de ferro, zinco, iodo e vitamina A. Mas essa fome oculta não quer dizer que ela acontece somente em pessoas que têm característica de desnutrição, por exemplo. Ela pode acontecer em uma pessoa que tem um peso normal ou em uma pessoa que está até acima do seu peso, que está no grau de obesidade, digamos assim. Mas mesmo assim, ela apresenta essa carência desses nutrientes. E por quê, né? Ela pode estar relacionada à pouca disponibilidade de alimentos na natureza, ao aumento das demandas nutricionais, a restrições alimentares, a situações patológicas instaladas, a desinformação sobre hábitos alimentares saudáveis e ao baixo consumo ou exclusão de alimentos fontes de nutrientes em razão de preferências, crenças ou costumes regionais. Quando a gente fala desse baixo consumo ou exclusão de alimentos fontes de nutrientes, as cascas de alimentos, os talos, eles também entram, né, nesse grupo, porque eles representam uma fonte de nutrientes bem importante. Então, a fome oculta, ela se relaciona a isso. Não quer dizer que porque eu estou acima do peso, não quer dizer que porque eu estou com o meu peso adequado, eu estou totalmente nutrido. Não, muitas vezes você pode estar sim com uma desnutrição, né? Então a gente tem que parar de associar isso. Ou quando uma pessoa está magrinha, né, que muitas vezes a gente escuta isso, não, você pode comer de tudo porque você pode engordar. Também não é bem assim, né? Quando a gente fala, e muitas pessoas perguntam, né, chegam para mim e perguntam, Alaide, o que é que eu faço para emagrecer? Alaide, o que é que eu faço para engordar, né? E não existe essa dieta para a pessoa só emagrecer, essa dieta para a pessoa só engordar. Existe uma alimentação saudável, né? E quando a gente fala em alimentação saudável, em alimentos naturais, alimentos que vêm da terra, alimentos que vão nutrir o nosso corpo, tá? Então, a fome oculta, ela está mais relacionada a isso, tá bem? Todo mundo entende, tá entendendo direitinho? Tá dando tranquilo, Jéssica, para entender? Tô indo rápido, tá normal? Para mim tá tudo tranquilo, viu? E até agora ninguém fez nenhuma pergunta, não. Então acho que todo mundo tá compreendendo bem o conteúdo. Ótimo, ótimo. Falaram aqui, tá, está ótima, tudo tranquilo. Ah, que bom, gente, que bom. Então, eu não sei se todo mundo conhece, mas existe um programa Mesa Brasil Sesc, que ele é relacionado a essa questão de reaproveitamento, né, e para que se evite o desperdício. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que fala um pouquinho desse programa Mesa Brasil e como é que ele funciona, tá? O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do planeta. Nenhum brasileiro deveria passar fome.
Nenhuma criança brasileira deveria dormir com fome. Mas a realidade é outra, e os números alarmantes. O destino de 30% de toda a produção de alimentos do Brasil é o lixo. E somos 14 milhões de brasileiros com fome. É possível transformar essa realidade? Desde 1994, o Mesa Brasil Sesc contribui para diminuir a fome no país. O Programa de Segurança Alimentar e Nutricional busca alimentos onde sobra e entrega onde falta, tecendo uma rede de milhares de parceiros entre doadores, instituições e voluntários, transformando a vida de milhões de brasileiros. Todos os dias, o Mesa Brasil Sesc coleta doações, em sua maioria hortifruti-granjeiros, e entrega nas instituições sociais. Isso em todos os estados do país, o que torna o Mesa Brasil a maior rede de banco de alimentos da América Latina. Alimente essa ideia. Pronto, gente. Então, assim, a gente percebe pelo vídeo, né, que ela fala aí, que diariamente, né, a gente está aí desperdiçando 41 mil toneladas, enquanto 14 milhões de brasileiros estão passando fome. Então, a gente vê aí que é uma conta que não fecha, né? E que a gente, apesar de pensar, não, mas só sou eu que vou economizar, que vou aproveitar. Não, mas é no trabalhinho realmente de formiga, né? Como a gente chama, de pouquinho em pouquinho, você fazendo sua parte. Você pode até estimular outra pessoa a fazer a parte dela e a gente vai mudando, né? Então, o aproveitamento integral, quando a gente fala, a gente relaciona também muito aos alimentos funcionais. E o que são os alimentos funcionais, né? Eles são encontrados principalmente em partes não convencionais dos alimentos, sobretudo onde se fixam os pigmentos que dão cor aos alimentos vegetais. Esses alimentos funcionais, eles podem trazer vários benefícios para o nosso corpo. Quando eles são consumidos de maneira continuada, né, durante um certo tempo, a gente consegue reduzir a questão da glicose, né, que é a prevenção contra a diabetes, a pressão arterial, os níveis de colesterol. Então, é como se fosse um alimento que possui a funcionalidade de auxiliar na prevenção contra as doenças crônicas não transmissíveis, que eu falei para vocês lá no início, que é a principal, né, que tem sido a principal causa dessa transição nutricional, onde as pessoas acabam vindo a óbito mais por essas causas, né, mais por essas doenças crônicas. Então, alguns alimentos, né, funcionais que a gente encontra na casca, por exemplo, alguns compostos, a gente tem na casca do tomate o licopeno, na casca da berinjela os flavonoides, na casca da laranja a espiridina e na casca do limão o limoeno. Então, nessas cascas desses alimentos, a gente encontra substâncias que fazem com que esses alimentos sejam considerados funcionais, tá? Todas as partes não convencionais, elas são ricas em fibras, principalmente as insolúveis. E o que é que essas fibras elas fazem de bem, né, para o meu corpo? Elas vão promover uma maior saciedade, então para quem está objetivando emagrecimento, é excelente, né? E auxiliam na excreção da gordura ingerida, sendo importante no processo de prevenção do câncer intestinal e males ligados ao excesso de gordura, então obesidade, diabetes, alteração de lipídios, que é o colesterol elevado, o triglicerídeo elevado, né? Quando a gente faz aquele exame de sangue que vem alterado, que a gente chama gordura no sangue, né? Então, essas partes não convencionais, elas acabam auxiliando em tudo isso, né? Promovendo esses benefícios para o nosso corpo, tá? Travou aqui. Não caiu nem para frente nem para trás. Peraí, viu, gente? Que deu um probleminha técnico aqui. Meu slide não está querendo ir nem para frente nem para trás, tá? Consegue pelo teclado? Não estou conseguindo. Eu estava conseguindo, tentando pelo teclado mesmo, mas vamos ver aqui se vai, né?
Clica com o botão inativo do mouse, porque que eu não aí... estava querendo nem sair dessa... Nem sair da tela, nem no ESC estava querendo sair. Deixa eu ver se agora vai. Clica com o Vamos ver botão se vai. inativo, ó, Foi, próximo, isso. agora foi. Pronto. Muito obrigada, viu, minha co-host. Então, quando a gente fala no aproveitamento integral, é importante sim eu consumir, né, esses alimentos, mas é fundamental que eu tenha uma técnica de manipulação e higiene adequada para que eu consuma esses alimentos de forma segura e para que eu consiga minimizar essas quantidades, né, e minimizar os riscos, as quantidades desperdiçadas e os riscos que essa casca, se não for higienizada, bem higienizada, pode estar trazendo para mim, tá? Então, quando a gente fala em higienização de frutas e hortaliças, e aí vão entrar as cascas também, tem um passo a passo que a gente deve fazer, tá? O primeiro é a questão de remoção das raízes e partes deterioradas, então a gente faz essa remoção. Posteriormente, a gente precisa lavar em água corrente as frutas e hortaliças, e aí a gente vai lavar uma por uma, tá? No caso das verduras, a gente vai lavar folha por folha. Então, alface, couve, vai lavar um por um, tá? Posteriormente, a gente vai desinfetar em solução clorada por 15 minutos. Então, a gente vai colocar 2 colheres de sopa de hipoclorito de sódio, aquele que é disponibilizado, inclusive, em postinho de saúde, né? Aquele marronzinho. Ou água sanitária, sem alvejante, aquela que não tem cheiro, não tem gosto, nem nada. Para 1 litro de água, tá? E aí a gente vai deixar lá por 15 minutos e depois a gente vai lavar em água corrente, secar e guardar na geladeira, tá? Em conjunto com a professora Lígia, que ela é coordenadora do curso de nutrição e ela também, né, ministra disciplinas no curso, a gente demonstrou, tá, essa higienização. Vou mostrar para vocês no vídeo logo em seguida, para que fique mais fácil da gente entender como é que é feito, tá? Gente. Então, a higienização a gente vai fazer dessa forma, tá? Alguém aí higieniza já dessa forma, faz a higienização de frutas, de verduras. Alguém não sabia disso? Me digam aí. Jéssica já sabia disso, já faz dessa forma. Eu faço sim. Agora eu só queria ter uma dúvida, por exemplo. Sim. É uma dúvida minha, tá? Certo. São todos os legumes e frutas que devem ser feitos assim? E ainda fizeram uma pergunta aqui também. Gisele perguntou: pode ser utilizado também o vinagre? Ok. Sim, Jéssica, para sua sim. Todas devem ser higienizadas dessa forma, tá? O vinagre pode ser utilizado também, mas o vinagre é mais para retirar sujidade, sabe? Por exemplo, quando a gente compra na feira, vem aquela, às vezes vem o barrinho, né, numa folha que a gente compra, em uma fruta. Então, o ideal para a gente estar higienizando realmente é com a água sanitária ou com hipoclorito de sódio, tá certo? O vinagre, digamos assim, que é uma redução de danos. Saiu um estudo que também poderia auxiliar, mas era mais nas folhas, por exemplo, coentro, cebolinha, mas o mais seguro, que realmente a gente tem comprovação, é com a água sanitária ou com hipoclorito de sódio, tá? Por isso que é muito importante depois a gente passar novamente na água corrente, não pode ir lá colocar no hipoclorito, na água sanitária, depois só enxugar e guardar, não, porque também pode prejudicar lá a questão do seu intestino, né? Por isso que a gente tem que lavar na água corrente, depois seca e guarda. Depois, se quiser colocar no vinagre, antes de utilizar, pode colocar no vinagre, nem precisa estar lavando novamente na água corrente, mas o ideal é nesses dois, tá? Na água sanitária ou no hipoclorito. Certo? E Isabelle perguntou aqui, com relação à cebola, é o mesmo procedimento? Porque realmente também eu já escutei, pessoas já chegaram e disseram assim, que cebola não pode lavar de jeito nenhum, só quando for consumir. Então chegou da feira, colocaria na geladeira. Tá errado? É mito?
Não pode higienizar todos dessa forma. Frutas, verduras, legumes, todos, não tem problema não, tá? Aí você pode higienizar com a casquinha lá da cebola, né? E aí você pode guardar e depois utiliza. Mas o ideal é higienizar todas as frutas, verduras e legumes. Não tem isso não, de não poder higienizar não, certo? E com relação a fazer esse processo de secagem posteriormente, como Certo. seria o adequado? Pode ser com papel toalha, que você pode secar. Se você tiver um paninho de prato mesmo na sua casa, bem limpinho, lavadinho, pode utilizar também. Seca lá direitinho e guarda na geladeira, não tem problema não. Desde que ele esteja limpinho, né? Não seja um pano que já vem sendo utilizado e tal, pode secar, não tem problema não, certo? Todo mundo está dizendo aqui obrigada, que entenderam. Alguém tem mais alguma dúvida? As minhas residentes também, viu? Os alunos, se quiserem falar alguma coisa, quiser compartilhar, só é falar com Jéssica ou Joelma, elas habilitam o microfone e vocês podem contribuir, viu, gente? Tenho certeza que são contribuições. Joelma também pode contribuir, que também é formada em nutrição, viu? É verdade. Não é? E Isabel perguntou ainda aqui, a água sanitária traz algum dano ou alguns danos? É assim, a água sanitária, por isso que a gente, depois que a gente deixa esse tempinho lá na água sanitária, a gente coloca lá na água corrente, porque realmente se a gente utilizar, colocou na água sanitária, secou, guardou na geladeira, depois consumiu, não é interessante porque ela pode causar alguns probleminhas no seu intestino, na sua flora intestinal, a longo prazo, né? Não é uma vez eu comi e fiz isso, não, no outro dia eu vou estar com dor no intestino, com dor no estômago, não. Mas o ideal é fazer isso justamente por isso, porque como ela é forte, todo mundo sabe, né? A água sanitária a gente utiliza para higienizar superfície, chão, enfim. Por isso que a gente deixa lá os 15 minutinhos, mas depois coloca em água corrente abundante para poder secar. Porque realmente, se ficar utilizando durante muito tempo, sem lavar em água corrente, ela pode causar alguns danos intestinais, sim. Na sua florinha lá intestinal, certo? Isabel disse que entendeu e que muito obrigada. E eu acho que é super importante falar sobre a higienização, porque apesar de parecer básico, né? Mas tem um impacto tão grande, e agora na situação que a gente está vivenciando do Covid-19 é fundamental. E aí, Roberta tem uma pergunta. As frutas que precisamos tirar a casca, não tem tanta necessidade de sanitização. Só lavar para poder armazenar na geladeira já ajuda? Concorda com isso, Alaide? Assim, o ideal é, como eu falei, a gente vai fazer isso para todas. Realmente, uma maçã que a gente vai comer com a casca vai ser diferente de uma. Não agora que a gente vai reaproveitar, né? As cascas também. Mas é diferente. Uma que eu vou comer ela com a casca e tudo, e outra que eu só vou comer com a polpa. Mas o ideal é a gente higienizar. E por quê? Porque a gente vai reaproveitar também essa casca. Tá certo? Eu esqueci qual o nome dela que perguntou, é Jéssica? Roberta, desculpa. Roberta, aí a gente vai também higienizar tudo, porque aí a gente vai reaproveitar também essa casca, tá certo, Roberta? A gente vai reaproveitar, porque eu sei que é uma coisa que às vezes a gente pensa, não, vai dar trabalho, mas fica bem gostoso, porque eu e Lígia também a gente fez, eu vou mostrar já já. A gente demonstrou 3 receitas, tá? Que ficaram bem gostosinhas, bem deliciosas, que a gente vai poder estar utilizando e ajudando aí o meio ambiente. Por isso que o ideal, particularmente eu, higienizo tudo, guardo e aí depois eu vou utilizando no momento do consumo, tá bom? Pronto, Roberta Roberta Carol, não disse que sei se foi entendeu. Carol. Eu não sei se foi Roberta Caroline. Se foi Roberta Caroline, é minha É residente. ela mesma, Roberta Então é Caroline de Carol. Oliveira. Deve ser Carol. Carolzinha. Pronto, ela disse que entendeu. Obrigada, viu? Pronto, pode Se dar. alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade para estar fazendo a qualquer momento que eu repasso para a Laíde, tá certo? Por Isso, enquanto minha não tem gente. mais nenhuma não, Laíde. Você pode prosseguir. Ok. Agora a gente vai para as receitas, tá bom? Que eu falei para vocês. Que eu falei para vocês, das receitinhas de aproveitamento integral. A gente não conseguiu fazer muitas, mas eu trouxe essas 3 que a gente conseguiu tá demonstrando aí para vocês. E como é que eu vou fazer, tá? A gente fez o suco de casca de abacaxi com erva cidreira, fez o bife de casca de banana e fez uma geleia de casca de melão. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes, qual é o modo de preparo dessas receitas e logo após eu coloco o vídeo demonstrando para vocês e vocês perguntam se ficar alguma dúvida, tá bom? E depois eu vou mostrar os benefícios de cada uma dessas receitas, tá bom?
Então, o suco de casca de abacaxi com erva cidreira, o que foi que a gente utilizou? A gente colocou as cascas de um abacaxi bem lavadinhas, uma xícara de chá de erva cidreira e 1 litro de água. O preparo é bem simples, bem fácil. A gente bate no liquidificador as cascas e a água, depois a gente colocou a erva cidreira, bateu novamente, coou e tá pronto, tá? Se vocês quiserem colocar também o abacaxi, a polpa realmente do abacaxi, para ficar um pouquinho mais grossinho e com um gostinho mais forte, também pode, tá? É outra opção também, certo? Pronto, gente. E essa é a nossa receitinha do suco de casca de abacaxi com erva cidreira. É bem simples de fazer, tá? Eu não sei se alguém ficou perguntando, e o açúcar, né? A gente coloca ou não? O ideal é não colocar, tá? Porque se a gente conseguisse eliminar esse açúcar refinado, esse açúcar branco da nossa vida, seria o melhor, seria o ideal, né? A gente sabe que tem, em outra receita, a gente utilizou o açúcar demerara. A gente sabe que tem o demerara, tem o mascavo. O mascavo é que sofre menos processamento, por isso que ele é mais escuro e ele tem os grãos maiores, né? Mas é açúcar. Açúcar é açúcar, independente da cor, né? Independente do tamanho do grão. Então, o ideal é a gente ir tentando acostumar o nosso paladar a consumir as coisas sem açúcar, tá? E dá para consumir, até porque a erva cidreira dá um gostinho bem legal, bem interessante, então dá sim para a gente consumir sem o açúcar, tá bom? Laide, temos duas Oi. perguntas. Sim. Uma é o material da aula. Rafaela que perguntou, Rafaela Gonçalves, se o Certo. material da aula vai ser disponibilizado. Sim, Acho que posso até para elas disponibilizar sim. pegarem a questão da As receita, né? receitas. Isso. Sim, posso disponibilizar sim. Pronto. E aí, por qual via seria a disponibilização desse material? Pode ser por e-mail? Pode sim, acredito. Então, no Eu acho final, a gente pode disponibilizar seu e-mail e elas podem entrar em contato com você pedindo que material, pode ser? pode sim, com Pronto. certeza, para todo mundo É, aproveitar. eu acho que o outro não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Fernanda Dantas disse: pode fazer o chá também, né? Tomar quente ou Com, gelado fica uma delícia. com certeza, Fernandinha. Fernandinha também, residente, com certeza. Pode fazer, né? E aí tem pessoas que preferem um chazinho maravilhoso, tomar um pouquinho lá antes de dormir, tomar à tarde, maravilhoso. Isso mesmo, pode ser tomado. Laís fez uma pergunta também. Sim, vamos lá, Laís. Gostaria de saber se existe alguma forma de retirar uma parte dos agrotóxicos que estão contidos nos alimentos. Laís, realmente aí é um pouquinho, né? É mais complicado. O ideal é, se você sabe, por exemplo, nesse daqui do suco que a gente fez, Lígia lá tem uma horta, então ela já tem um monte, a erva cidreira foi lá da horta dela. E assim, o ideal seria, a gente sabe que é o consumo dos alimentos mais orgânicos, né? Então, se a gente conseguir, a melhor maneira seria essa. Se a gente conseguir fazer a nossa hortinha em casa, ter esse acesso, é o melhor. Porque a gente não sabe, né, realmente se está sendo utilizado ou não a questão do agrotóxico. A gente sabe que é muito difícil não ter esse uso, porque a gente sabe que muitas vezes vem as pragas, as pessoas precisam vender, a gente sabe, né? Então, é mais complicado. Por forma, assim, de utilizar alguma substância que possa tirar um pouquinho mais complicado. Eu sempre recomendo o quê? Se a gente faz a feira de frutas, se conhece alguém que sabe a procedência, é o ideal, né? A gente comprar de um local, daqueles agricultores familiares, que a gente sabe que não vão utilizar tanto agrotóxico, e a gente acaba estimulando a agricultura familiar, que é excelente. Aí a via que eu considero mais viável é essa, tá? Do consumo realmente de uma fonte que você saiba que não vai ter tanto essa questão do uso de agrotóxicos, certo?
E aí, com relação, quando a gente viu a forma de higienização do abacaxi, foi utilizado escovinha. Aquela higienização também foi com a mesma solução que vocês demonstraram? Não, isso aqui a gente utilizou sabão, tá? Na casca do abacaxi. Antes a gente colocou. A gente colocou na água sanitária, higienizou e depois a gente passou o sabão e lavou novamente. Aí pode ser utilizado, não tem problema não. Aí a gente só higienizou realmente, porque como a gente vai consumir, aí fez esse processo. Mas também se só quisesse pegar a escovinha, não precisa colocar nada, pode colocar a escovinha lá na água do momento da água sanitária, que também vai higienizar tranquilamente, tá bom? Problema não. Ótimo. E com relação a pessoas que fazem uso de água? Tem pessoas que, por exemplo, quando vão preparar algum alimento, elas utilizam a água da torneira, e aí, por elas ferverem essa água, elas acham que pode estar ingerindo essa água de forma comum. A água adequada que a gente deve utilizar é a água mineral ou a água de torneira também serve? É água mineral. O ideal seria água mineral. Né? A gente sabe que nem todo mundo vai ter essa condição. E aí a gente utiliza o hipoclorito de sódio, né? Que o hipoclorito de sódio também é utilizado para fazer essa desinfecção da água. Aí quando a gente não tem condições de utilizar, é o que a gente recomenda, né? Vai lá no hipocloritozinho de sódio e utiliza na água. Mas o ideal é a água mineral. Se tiver condições de água mineral, por mais que se esquente, né? E assim, por exemplo, no meu município, que é lá em Santa Cruz de Capibaribe, né? A água vem totalmente barrenta. Aqui em Caruaru eu percebo que é menos, assim, não vem, mas lá vem. Então é mais complicado. Mas se tivesse possibilidade, o ideal é utilizar água mineral, certo? Tá, ok, obrigada. Então, agradecendo aqui, por enquanto, não tem mais dúvida, não. Ótimo, minha gente. Agora Pode a gente vai para a continuar. melhor, ótimo. A gente vai para a melhor parte, que são dos benefícios, né? Porque a gente vai estar fazendo benefício para o nosso meio ambiente, evitando o desperdício. A gente vai ter um benefício socioeconômico e a gente vai ter um benefício para o nosso corpo, né? Então, na casca do abacaxi, a gente encontra vitamina C, magnésio, complexo B, cálcio, zinco, potássio e bromelina. A bromelina, ela é uma substância super interessante, antioxidante, anti-inflamatória. Né? E quando a gente fala em antioxidante, o que é antioxidante? É como se, quando a gente consumisse alimentos que têm essa propriedade antioxidante, a gente fizesse com que nossas células não envelhecessem tão rápido. Né? Então, ela previne esse envelhecimento precoce das células do nosso corpo. Então, é excelente para o nosso corpo, tá? Além disso, vitamina C, magnésio, complexo B, cálcio, zinco, vão fortalecer os nossos ossos e também tem propriedade anti-inflamatória, tá? Na erva cidreira, a gente tem vitamina A, tem vitaminas do complexo B, tem vitamina C e minerais, como cobre, zinco, ferro, potássio, cálcio, magnésio e fósforo, tá? E aí essa erva cidreira, ela tem propriedade diurética, né? Então aquelas pessoas que têm aquela retenção de líquido, ajuda a fazer xixi, tá? Com mais facilidade. Fortalece a nossa imunidade, né? Que nesse período de pandemia, de coronavírus, todo mundo está tão preocupado, né? Com essa questão da imunidade. Então ela auxilia nesse fortalecimento. É calmante, melhora a nossa digestão e o alívio de cólicas, né? Então para as meninas aí que sentem muitas cólicas intestinais, a erva cidreira é uma excelente opção, tá? Então a gente vê que na casca do abacaxi, na erva cidreira, tem todas essas propriedades. Tem cascas, né? E tem partes que normalmente a gente não utiliza para consumir, que vão possuir bem mais vitaminas que a própria polpa, né? Então a casca do abacaxi é um desses exemplos, e nós temos a erva cidreira. Então, a gente vai estar consumindo um alimento que a gente não vai estar desperdiçando a nossa casca, e a gente vai estar consumindo todas essas vitaminas, todos esses minerais, e trazendo todos esses benefícios para o nosso corpo, tá? Então, é excelente opção para a gente estar consumindo tanto o suco como a casca, né? Como a Fernanda trouxe também, certo? E aí, a gente vai agora vai ajudar. Para o bife de casca de banana. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu não sei se vocês já consumiram alguma vez, mas é um prato um pouquinho diferente, né, pelo nome, mas que fica gostoso, viu, gente? Eu recomendo. Se a gente conseguir temperar e fazer direitinho, é uma delícia, é super nutritivo, tá? Então, quais são os ingredientes que a gente vai utilizar? A gente vai pegar cascas de 6 bananas maduras, tá? Uma xícara de farinha de linhaça, uma xícara de farinha de arroz, 2 ovos, 3 dentes de alho, sal a gosto, e a gente utilizou orégano, pimenta e chimichurri, que é um ingredientezinho, né? Um tempero, aliás, um tempero. Pode-se utilizar outros na sua preferência, não tem problema. A farinha,
Tem receitas que utilizam farinha de trigo e farinha de rosca. A gente utilizou a farinha de linhaça e farinha de arroz por ser mais saudável, né? A gente sabe que o consumo excessivo de farinha branca não é interessante, tem muito açúcar. Então, o ideal é a gente consumir uma farinha que seja mais saudável e por isso que a gente escolheu essas farinhas daqui, tá? E como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai lavar as cascas da banana em água corrente e vai cortar as pontas. Depois, a gente vai retirar as cascas na forma de bife, sem partir as cascas. A gente vai amassar o alho e colocar numa vasilha junto com o sal. E colocar as cascas nessa mistura. A gente utilizou o sal rosa, mas a gente pode utilizar outro sal. Só não é interessante exagerar nesse consumo, né, do sal refinado. Colocar os temperos naturais que preferir. A gente escolheu aqui orégano, pimenta, o chimichurri, mas vocês podem utilizar outros temperos que vocês tenham em casa, sem problema. Só não é interessante colocar, né, colorau, aquele cominho. Cominho ainda vai, né? Mas aí o colorau, esqueci o nome, daquele que é bem comum que o pessoal utiliza para temperar. Enfim, quando vier aqueles que o pessoal utiliza que são industrializados, que é bem comum de se utilizar, não é bom, tá? Bater os ovos como se fosse omelete. Passar as cascas da banana na farinha de linhaça, nos ovos batidos e, por último, na farinha de arroz. Na nossa receita, nesse vídeo que vocês vão colocar, no momento a gente acabou ficando sem a farinha de linhaça e aí a gente passou os dois na farinha de arroz. Passou na farinha de arroz, no ovo e depois voltou para a farinha de arroz. Mas se você tiver a farinha de linhaça, aí você passa primeiro na farinha de linhaça, passa no ovo e depois na farinha de arroz, certo? Aí frita as cascas em óleo ou azeite, tá? Deixa dourar dos dois lados e serve quente. Não demora, se você utilizar, não, mas o azeite, se for utilizar, vai perder todas as propriedades? Não, porque não demora para ficar pronto, tá? A gente vai colocar lá no foguinho, deixa a panela um tempinho, coloca as bananas e logo depois retira, então não vai estar perdendo as suas propriedades principais, tá? E aí o vídeo para vocês olharem. Pronto, gente, a receitinha é essa daqui. Deu para todo mundo entender pelo vídeo, pela demonstração? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Fizeram uma observação aqui. Fernanda Dantas disse que uma segunda sugestão também para aproveitar a casca da banana é fazer uma farofa. Ela já fez, inclusive ela recomenda. Gostoso, né, Fernanda? Com a casca da banana, a gente consegue fazer várias receitas. Depois eu vou deixar um manual também, que é do Mesa Brasil, do Sesc, que é uma cartilha com várias receitas de reaproveitamento. Tanto receita salgada quanto receita doce. E aí, com a casca da banana, a gente consegue fazer várias receitas variadas, tá? E aí, para quem por exemplo, para quem não consome carne, né, é uma excelente opção para as pessoas que são veganas, estarem consumindo, né? Inclusive, a filha de Lígia consumiu, achou uma delícia, e a gente pode sim estar utilizando, pode utilizar temperos naturais, desde que sejam naturais, a gente pode utilizar e abusar, porque vão ser saudáveis e vão ser interessantes, tá? Então, é uma opção bem bacana para quem não tem esse consumo de carne e quer consumir, né? Porque realmente fica o gostinho ficou parecendo um filé de peixe, né? Mas realmente fica o gostinho da carne, tá? Então, quais são os benefícios desse bife, né? Que a gente viu agora no vídeo. A casca da banana, ela é riquíssima em vitamina C, vitamina A, magnésio, potássio, fibras e serotonina. Que a serotonina é o hormônio do bem-estar. E essa serotonina, ela é bem importante para o nosso corpo. Quando a gente consome alguns alimentos que fazem essa liberação, ela auxilia na questão da nossa função intestinal, no nosso sono. Então, é um hormônio bem interessante, né, da gente estar consumindo. Além disso, todos esses componentes, vitamina C, A, magnésio e potássio, são antioxidantes, como eu expliquei no slide anterior, auxiliam no fortalecimento dos nossos ossos, na digestão e pode reduzir os níveis de colesterol no sangue.
Então, a casca da banana, ela possui nutrientes que são bem interessantes, né? E bem importantes para o nosso corpo, tá? E o alho, a gente observa que é um alimento riquíssimo. Eu particularmente amo o alho e recomendo para todo mundo, tá? Porque ele é um potente alimento funcional. Ele é riquíssimo em manganês, vitamina B1, B6, vitamina C, selênio, fibra, cálcio, cobre, potássio, fósforo e ferro. Ele é considerado um alimento funcional, como eu falei para vocês anteriormente, que é aquele alimento que quando a gente consome de forma continuada, quando a gente consome de forma permanente, a gente consegue reduzir os níveis de colesterol, a hipertensão, ele é antibacteriano, antioxidante, melhora a função intestinal, fortalece o nosso sistema imunológico. Então, o alho, ele é um alimento excelente, tá? Qual é a dica que eu dou para vocês? Normalmente, quando a gente utiliza o alho, por exemplo, para fazer um arroz, para colocar em um feijão, para colocar em uma carne, muitas vezes a gente vai lá, né, coloca o nosso alho, parte o nosso alho, descasca e já coloca logo na panela para utilizar. Não é interessante a gente fazer dessa forma, porque a gente acaba não tendo uma presença muito importante da alicina. A alicina é essa substância que vai fazer com que o alho se torne um alimento funcional. Então, o que a gente deve fazer? A gente vai lá, vai pegar o nosso alho, vai partir ele, vai descascar, enfim, amassar e vai deixar ele lá por 10 minutos. 10 minutos depois é que a gente vai utilizar para fazer as nossas preparações, tá? Por quê? O alho, ele tem uma enzima que é a alinase, tá? E aí, quando a gente faz com que a gente amassa, quebra esse alho, a alinase, ela vai se misturar com a alinina, que é uma substância presente. E aí, as duas juntas, elas vão proporcionar essa alicina pra gente, né? Então, o ideal é deixar os 10 minutos, que é os 10 minutos que está acontecendo aí essa mistura da alinase com a alinina e gerando a alicina, para que a gente consiga utilizar o alho com todas as suas propriedades, certo? Então, quem não usa alho, comece a utilizar. Ele dá um sabor totalmente diferente, né, para o alimento. Então, comece a utilizar, porque é excelente e a gente consegue todos esses benefícios quando faz o consumo do alho, certo? Tem alguma pergunta, Jéssica? Alguma consideração? Alguma dica? Por enquanto, não. Só para deixar claro, nesse caso, quando se retira a casca, deve-se partir para ter essa união da alicina. O ideal sim, não é a gente pegar o alho e colocar ele inteiro lá não, certo? Ou a gente, Certo. tem algumas pessoas que tem, né, aquele, eu não sei nem o nome, mas aquele que utiliza para amassar, que é super prático, né, pra gente não precisar estar cortando na mão. Mas o ideal é realmente triturar ou partir o alho para que aconteça essa mistura. É um espremedor de alho, a Laís. Espremedor de alho, exatamente. Que tem um espremedor que o daqui da minha casa é péssimo, mas tem uns que são maravilhosos, né? O de Lígia, maravilhoso, espremeu, já sai as trinhas do alho. Eu digo, menina, que coisa, né? Maravilhosa, mas o ideal é espremer, né? Ou cortar. Se não tiver, a gente corta, dá no mesmo também. Poliana perguntou, como seria o consumo desse alho cru? Gente, o alho, tem pessoas que fazem um chazinho, né, para consumir. Tem pessoas que também consomem na água, pega o alhinho, deixa lá na água um tempinho e depois consome. Não é todo mundo, né, que vai gostar do gosto, mas também tudo é costume, questão de costume. E aí pode ser consumido ou no chazinho ou na água. A forma mais simples de consumir é na água, né, dele cruzinho. Que realmente você pegar e comer, mastigar, pode se fazer, pode, mas talvez o gosto não seja tão interessante, né? Mas pode ser dessa forma, tá bom? E se utilizar também nas preparações, não tem problema. Em uma salada, se a gente for refogar, né? Pensando assim, salada, em arroz, em carne, sem problema nenhum, tá? Em infusões também, né? Chá, Infusões que também, as pessoas chás. chamam. Isso, E chás também, eu não sei se vocês já variados. viram, também se faz muito uso, existe uma técnica na ginecologia natural que eles utilizam, eles passam, na verdade, eles passam uma linha dentro do alho e inserem o alho no interior da vagina. Então, dizem que a mulher deve dormir com esse alho, é uma forma de limpeza, inclusive, da microbiota, né? Que é o que as pessoas chamam de flora vaginal. Flora, E tá aí vendo? pode Eu não utilizar o sabia. alho também dessa forma, tá? Mas aí seria para a saúde ginecológica mesmo da mulher de forma natural. Pois é. Tá vendo? Até na saúde ginecológica ele auxilia. Por isso que, assim, gente, o alho, para mim, ele é um dos melhores alimentos. Eu não sei quem é formado na área, os estudantes consideram dessa forma também, mas eu sempre coloco nos planos alimentares dos meus pacientes, sempre oriento que eles façam o consumo,
porque realmente ele possui uma quantidade de micronutrientes muito interessante e que vai auxiliar em várias funções aí do nosso corpo, inclusive na vaginal, que eu não sabia que Jéssica trouxe, né? Então é mais outro benefício do alho. Só faz aumentando Fernanda a Dantas natureza. disse: o alho tem atividade antifúngica na saúde da mulher, previne candidíase, inclusive previne sim candidíase, né? E quando a mulher faz uso pela vagina, no outro dia é comum, inclusive, que ela acorde com o cheiro, né? Com o odor, de fato, né? Do alho na nível de cavidade oral, de tão potente que ele é, Pois tá? é. Então isso é Pois é. comum. Exato. Então, assim, a gente vê o quanto ele é benéfico, né? E essa questão da candidíase também, né? Que a gente sabe que é bem comum nas mulheres, e o açúcar, ele acaba piorando muito. Então, é outro fator, né? Para a gente exaltar o alho e tentar ir desmamando o consumo excessivo de açúcar, né? Porque realmente o ideal seria a gente não consumir o açúcar, eu digo açúcar refinado, não açúcar extra, porque dentro dos alimentos já vai possuir, né? Já vai ter esse açúcar dentro dos carboidratos, dentro do nosso arroz, do nosso pão, né, da farinha. Então, nos alimentos que a gente consome, eles já possuem esse carboidrato, já possuem esse açúcar. Então, o ideal é a gente realmente tentar eliminar esse açúcar extra que a gente coloca no suco, o açúcar extra que a gente coloca na vitamina, no chá, né, e nas outras preparações. O ideal realmente é a gente evitar e exaltar o consumo dos alimentos naturais, né, aqueles alimentos que vêm realmente da terra, tá? Daniela Fernanda disse: já vi algumas pessoas utilizando o alho amassado juntamente com a cebola em rachaduras nos pés, porque tem essa função antifúngica e cicatrizante da cebola e tem tido resultados Resultado bem positivo. exitosos, né? Pois é. Realmente, assim, esses alimentos que a gente considera como os alimentos funcionais, alho, cebola, vários outros, eles entram, auxiliam em muitas coisas, né, no nosso corpo, trazendo realmente muitos benefícios. E muitas vezes a gente pensa, não, é bobagem, mas não é. E claro que assim, eu consumi alho hoje, por exemplo, em relação ao sistema imunológico. Eu escutei muitas pessoas dizendo, me passa um suco, uma receita de um suco para fortalecer minha imunidade. Não vai ser dessa forma, né? Não é eu consumindo hoje o alimento e amanhã eu já vou estar tendo todos esses benefícios, amanhã eu já vou estar com o meu sistema imunológico pronto para combate. Não. É uma coisa continuada, da mesma forma da reeducação alimentar, né? Todo mundo já sabe comer. Eu tenho minha educação, o jeito que eu tenho a sua, todo mundo que está aqui nesse momento tem a sua, né? Mas na nutrição a gente fala em reeducação alimentar, porque a gente precisa reaprender a se alimentar. Por isso que é um processo difícil, mas não é impossível, e é um processo que precisa ser continuado, porque não é fazer dieta durante 2, 3 meses, voltar a me alimentar do jeito que eu me alimentava anteriormente e pensar que vai ficar tudo normal, porque não vai, eu vou ficar tendo aquele velho efeito sanfona, que também não é interessante para o meu corpo, né? Então, na nutrição, tudo é muito continuado, né? Eu preciso manter uma constância, eu preciso ter disciplina, porque é uma coisa que é para o resto da minha vida. Por isso que nem o termo dieta eu gosto muito, porque muitas pessoas dizem, né? Eu estou de dieta, como se fosse só um status, eu estou de dieta, depois eu não estarei mais. Mas a gente fala em reeducação alimentar. Eu me reeduquei. O objetivo do nutricionista deve ser esse, né? Para que ele dê autonomia ao paciente. Não é o objetivo do nutricionista estar puxando e querendo que esse paciente fique só com ele, porque o objetivo é que realmente ele aprenda a se alimentar, porque é um processo contínuo, é um processo permanente, né? Não é uma coisa de momento. Fiz hoje, acabou e pronto, não. Realmente tem que ser de forma bem constante mesmo na nossa vida, tá? Pode continuar. Por Pode enquanto, a gente continuar. não tem mais nenhuma consideração, não. Outro que a gente trouxe, gente, que a gente demonstrou, foi a geleia da casca de melão, tá? Que ficou bem gostosinho também, bem saboroso. E os ingredientes foram uma xícara de chá de casca de melão, bem lavada e picada, uma xícara de chá de água, uma xícara de chá de açúcar, um pau de canela e 3 cravos da Índia. A gente utilizou o açúcar demerara, tá? Mas aí a gente pode estar utilizando também um adoçante natural, como o stevia, por exemplo. É interessante que a gente está utilizando também, a gente faz essa substituição. Mas também isso não significa que eu não vou poder colocar o açúcar, né? Existe uma coisa na nutrição que eu não gosto, que é esse terrorismo nutricional, e a gente tem que aprender a fazer uma relação harmoniosa com nossa comida, sabendo que em alguns momentos eu vou comer uma coisinha que é mais gordurosa, sabendo que em alguns momentos eu vou comer uma coisinha que não estava dentro do planejado, e que isso não vai acabar com toda a minha reeducação, né? Então,
A nutrição ela tem que saber dosar muito bem isso para que as pessoas consigam aderir, né, realmente a essas novas mudanças alimentares. E como é o modo de preparo? É bem simples. A gente vai bater as cascas do melão com a água lá no liquidificador e depois a gente vai levar ao fogo com o açúcar, a canela e os cravos, cozinhando em fogo brando e mexendo até dar o ponto de geleia. Depois a gente coloca um recipiente e tá prontinho, tá? Essa receita também pode ser feita com cascas de abacaxi, mamão, maçã, pera, goiaba e melancia, tá? Pronto, gente. Essa receitinha, tá? Com a casca do melão. É simples de se fazer, né? Fica bem saboroso, tá? Se quiser colocar até uma menor quantidade de açúcar também não tem problema, que ela ficar até um pouquinho docinha. Se quiser reduzir também vai ficar bem gostosinha e a gente pode consumir, né? Essa daí era com uma torrada de arroz, tá? Mas aí tem pode consumir com outros tipos de torrada e com outros alimentos que seja do seu gosto, certo? E aí, em relação aos benefícios, né, dessa geleia, né, dessa casca de melão, quais são os que a gente encontra? Na casca do melão, a gente encontra uma quantidade considerável de fibras, cálcio, potássio, fósforo. Na canela, também encontra uma quantidade bem interessante de fibras, de cálcio, de magnésio, de vitamina A. E no cravo da Índia, o eugenol. Né? O eugenol ele é bem utilizado para a redução de dor e inflamação causada lá pelos tratamentos dentários, ele é bem estudado e é bem utilizado, e também na cicatrização, que ele auxilia bastante, tá? E a questão de fibras, de cálcio, do magnésio, tem um alívio de transtornos digestivos também, são antioxidantes, promovem saciedade, melhoram a digestão e são também alimentos anti-inflamatórios, né? Então, é bem interessante a gente estar utilizando, porque a gente vai conseguir utilizar e está promovendo todos esses benefícios para o nosso corpo, além de ser bem saboroso, né? Porque a gente sabe que, como tem a questão do açúcar, tem o doce, vai ter a questão do adoçante, fica gostoso, fica bem saboroso, a gente pode estar utilizando, né? O açúcar em si, ele vai dar mais aquela consistência, né? Se a gente utilizar com adoçante, ele vai ficar mais molinho na geleia. Mas pode utilizar, sim, fica bem gostosinho, certo? Alguma dúvida, Jéssica? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Até agora não, só estão colocando muito bom e várias palmas pelo conteúdo. Ótimo, e fica uma delícia, porque eu nunca tinha feito também, fica muito bom. E o melão, a gente sabe que o melão ele tem um gostinho mais leve, né? Então eu imagino que com outras cascas que a gente sabe que tem um gosto mais forte, fica uma delícia. Super recomendo, eu amei. Minha gente, eu não sei vocês, mas eu sou vegetariana, né? E eu tô vendo aqui, eu tô com os olhos brilhando. Vou fazer tudo isso, com certeza. Ótimo, gente. Muito Eu vou passar bom. para você, para meus slides, me lembre. Gente, esse aqui a gente não demonstrou, né? Como eu falei de início, a gente só demonstrou essas, mas esses outros foram mais 3 receitas que eu trouxe para vocês, tá? Com uma forma de preparo. Esse aqui é do risoto de casca de abóbora, tá certo? E aí, foi da casca da abóbora mesmo? Foi da casca da abóbora, isso mesmo. Aí os ingredientes, uma cebola grande picada,
casca de uma abóbora, e aí sempre vai ter, né? Bem lavada, a gente vai sempre estar higienizando direitinho a casca, e ralada. Uma xícara de chá de água, um pimentão picado, 3 xícaras de chá de arroz cozido. Então, por exemplo, vocês podem utilizar, inclusive, quando fez arroz e sobrou, e aí não vai querer utilizar no outro dia, a gente pode utilizar também, reutilizar também. Meia caixinha de creme de leite e meio copo de requeijão, cheiro verde e sal a gosto. Como é que a gente vai preparar? A gente vai refogar a cebola em uma panela, vai adicionar a casca de abóbora ralada e a água e deixar cozinhar por 10 a 15 minutos. Acrescentar o pimentão e refogar bem. Aos poucos, coloca o arroz já cozido, alternando com creme de leite e requeijão, né? E aí vai colocando um pouquinho de cada. Por último, a gente vai temperar com cheiro verde e sal a gosto e tá prontinho o nosso risoto, tá? Então não é difícil de preparar. Eu não consumi, não cheguei a fazer, mas eu acredito que deve ficar uma delícia e aí também já é outra receita para vocês aí estarem utilizando, tá? Outra é o bolinho de arroz, porque muitas vezes a gente acaba jogando arroz, né? Enfim, consumiu, deixou lá, não vai querer mais consumir e joga fora. Então, ao invés de a gente estar jogando esse arroz, a gente pode reutilizar, fazer esse bolinho de arroz, que também é bem saboroso, tá? A gente pode utilizar 2 xícaras de chá de arroz cozido. Se não tiver as 2 xícaras de chá, se quiser utilizar com uma quantidade menor, pode também, a gente vai adequando os ingredientes, sem problema. 2 ovos, 1 xícara de chá de queijo tipo parmesão ralado, meia xícara de chá de cheiro verde picado, meia xícara de chá de cebola picada e refogada, sal a gosto, mas não vamos exagerar, né, gente? Azeite ou óleo suficiente para fritar, tá? E aí o modo de preparo, a gente vai misturar bem em uma tigela o arroz, os ovos, o queijo, o cheiro verde, a cebola e o sal. A gente vai moldar os bolinhos, né? E vai fritar no azeite ou no óleo até que fiquem douradinhos. E depois você vai colocar sobre o papel absorvente para escorrer o excesso de gordura e servir. E aí tá pronto o nosso bolinho de arroz, tá? Se quiser também utilizar em airfry, pode. Se tiver airfry em casa, a gente pode também estar utilizando, ok? E aí a gente faz o nosso bolinho de arroz, consome, é uma delícia, a gente não jogou fora aquele arroz que sobrou, certo? E outra receitinha que eu trouxe para vocês foi um sorvete de manga com casca, que a gente ia tentar fazer o Elija, mas acabou não dando tempo, mas ela ficou até de fazer. Depois, se ela tiver feito, eu não sei se ela entrou aqui, mas depois, se ela tiver feito, ela vai nos dar um feedback, né? E quais são os ingredientes? São 3 xícaras de chá de água, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 sachê de gelatina sem sabor, meia xícara de chá de água para hidratar a gelatina e 2 mangas com casca sem caroço, tá? Qual é o modo de preparo? A gente vai levar ao fogo as 3 xícaras de água com o açúcar e mexer até formar uma calda grossa. Retire do fogo e acrescente a gelatina hidratada, porque a gente vai ter 1 xícara de chá de água para hidratar essa gelatina, né? A gente hidrata anteriormente. Bata a manga com a casca no liquidificador. Misture a manga batida com a calda e deixe esfriar. Leve ao freezer. Depois de congelado, retire do freezer, bata na batedeira e conserve lá no seu freezer para servir o seu sorvete de manga com casca, tá? E aí está pronto, a gente não vai desperdiçar nossa casca. Tem pessoas que comem a manga com a casca, meu pai mesmo, ele só come a manga com casca, ele disse que não, para ele não tem gosto nenhum se for sem a casca, mas para quem não consome, para a gente evitar jogar essa casca da manga fora, a gente pode fazer esse sorvete de manga, ok? Todo mundo entendeu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessas receitinhas. Foram essas 6 que eu trouxe para vocês, para a gente estar falando e estar instigando esse nosso desejo de começar a aproveitar melhor os alimentos, tá bom? Tem alguma pergunta, Jéssica? Olha, não, só estão dizendo aqui que estão adorando as receitas, que não é só, né? Muita coisa. Eu amei, tô amando, eu também amo manga, Oh, é uma amando, ótimas delícia, dicas, gente. É uma né? Então, assim, delícia. só elogios e dizendo que estão amando. Ai, que bom, Ó, minha gente. Fernanda Dantas está perguntando, o microfone pode ativar? Fernanda, eu vou tentar ativar. Joelma também, me ajuda aqui. Ana Marília disse que está amando e Poliana disse que vai testar todas. Eu aconselho, Ótimo, né? minha gente. Ai, com certeza. Testem mesmo. Maravilhoso. Raiviana disse também, muito bom. Que bom. Fernanda, deixa eu ver. Ótimo. Eu tô Vou amando ativar teu... Jéssica aqui. Eu tô amando Jéssica, mulher. Queria você nas minhas aulas. Ela tá me ajudando tanto, tá sendo tão maravilhoso. Fernanda, veja aí se está funcionando agora.
Eu tô tentando. Acho que agora Desbloqueei, acho, seu microfone. Foi? Foi, Acho que agora Fernanda? foi, né? Foi, Foi sim, Fernandinha. estamos Vamos lá. Boa escutando. tarde. Boa tarde. Na verdade, eu queria parabenizar, né, a Laíde, pelas dicas. Eu, particularmente, gosto muito de cozinhar, então, todas as ideias possíveis que puderem ser agregadas, Que bom, que eu bom. gosto muito de aprender. E eu ia dizer que é justamente um estímulo, porque é cultural da gente desperdiçar as partes que para nós seriam imagináveis, que poderiam ser aproveitadas. A casca do abacaxi em si é algo que eu acho que a grande maioria mesmo da população desperdiça por achar, por ser uma casca dura, por achar que ela não tem aproveitamento. Então, eu acho que todas as informações são, como é que eu posso dizer, são de grande valia para a gente agregar tanto na atenção básica, né, com as nossas atividades educativas, como também para quem atende em consultório, estimular os próprios pacientes Com certeza. a aproveitar integralmente o alimento, a importância dos benefícios que essas outras partes dos alimentos trazem e estimular um novo estilo de vida mesmo. Tem gente que acha que não gosta de cozinhar, acaba se descobrindo, testando essas novas receitas e sendo mais saudável, que eu acho que é o que a gente preconiza, né? Então, envolvendo todas as questões que você falou na abordagem inicial do curso, isso é sustentável, né? Quando a gente fala ecologicamente é sustentável. Nutricionalmente falando, a gente tem muito mais a agregar, aproveitando todas as partes do alimento. Eu acho que é só isso, é um comentário de elogio mesmo. Oh, que coisa boa, Fernanda. Obrigada. Realmente é isso, é de estímulo. E é isso que a gente tem que fazer, né? E é bom que aqui a gente tem profissionais já formados como vocês, tem os estudantes, tem pessoas da comunidade. E realmente é isso que a gente tem que começar a estimular, né? A gente como profissional, porque muitas vezes a gente pensa que o nutricionista é só aquele profissional que vai estar sentado em uma mesa passando a dieta para o seu paciente, não é, né? O nutricionista ele tem sim essa responsabilidade, ele precisa estar fazendo esse estímulo para que a gente consiga aos poucos ir mudando o estilo de vida, porque se a gente não modificar, a gente vai estar morrendo mais, cada vez mais por diabetes, por pressão alta, por infarto, por dislipidemia. Então, são práticas que a gente pode modificar por meio de uma alimentação, né? E a gente vai estar fazendo tudo isso que você também falou e que eu trouxe lá no início, que a gente vai estar auxiliando não só a nossa saúde, mas o meio ambiente de forma socioeconômica. Então, realmente é bem interessante. E os meus estudantes, né, quando a Jéssica falou, né, as minhas disciplinas são mais voltadas para a questão de saúde pública, a gente sempre discute, né, em sala de aula essa importância do nutricionista ter essa visão ampliada, de sair de fora da caixinha, de não pensar somente em calorias, em proteínas, em carboidratos, não, mas pensar no ser humano, pensar na influência da alimentação para o ser humano, não ficar querendo que todo mundo siga uma única dieta, não ficar querendo estipular um padrão, porque isso não existe, né? A alimentação ela é muito maior que isso, né? Quando a gente vai sair com nossos amigos, a gente sai para comer. Quando a gente vai comemorar uma coisa, a gente sai para comer, né? Então, a alimentação, o ato de se alimentar é muito além de sentar e comer caloria e tá contando proteína e tá contando carboidrato. É muito mais que isso, né? Então, a gente, como nutricionista, precisa estimular isso. Porque se nós, como profissionais, não estimulamos, imagine o leigo, né? Aquela pessoa que não tem conhecimento sobre isso e pensa que a nutrição é só isso. E pensa que para eu ser saudável, eu tenho que contar caloria. Eu tenho que ir no supermercado e olhar quantas calorias tem uma barra de cereal. E aí, quando a barra de cereal tem mais calorias que um pedaço de abacate, eu penso que é melhor a barra de cereal, enquanto é totalmente o contrário, né? Então, a gente tem que diminuir só essa contagem de calorias e mostrar a importância de comer alimentos de verdade, né? De comer o alimento que possua os nutrientes que a gente precisa, não só a caloria em si, né? Então, realmente é isso que a gente precisa fazer. E eu tenho certeza que a gente está mudando mais isso, né? As residências também acabam trazendo essa visão. E as universidades, eu acredito que elas também têm tentado trazer isso, né? E aí, na SES também, a gente sempre tenta trabalhar dessa forma, porque é importante, né? Ser humanizado, né? É fundamental. Mas obrigada, viu, Fernandinho? Fiquei muito feliz quando eu vi vocês aqui da residência. Aí eu fui passando os nomes, aí vi Fernanda, vi Carol, vi Laís, Ariane. Eu digo, ai, que bom, fiquei muito feliz. E os meus alunos também, né? Os estudantes também, muito felizes. A Lana disse que nem sabia que dava para reaproveitar muita coisa, que vai testar.
Muito E bem, Félix gente. está dizendo show, Nayara deu as palminhas, Laís Lira está dizendo muito Que obrigada. bom. Só elogios. E não tem como não elogiar, né, minha gente? Tá ótima a Foi, palestra. gente. Que bom que vocês gostaram. Realmente tem coisas que a gente pensa que nem pode reaproveitar. Então testem mesmo, viu? Depois, quando eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui, e depois vocês podem ficar me dando feedback também, viu? Que eu quero saber se deu certo. E também, se quiser me convidar, a Fernanda, né, que disse que ama cozinhar. Eu também, Fernanda, se você quiser cozinhar e quiser que me chamar para provar também, eu amo provar, viu? Pode me chamar, pode ficar à vontade, que eu vou estar lá. Jéssica também, né, que vai testar essas receitas. Aí vocês Vou podem testar sim, vou testar. estar nos convidando, viu? Quem quiser comida vegetariana, né? Aí, ó. Pois é, Jéssica é super desenrolada. Então, gente, a cartilha que eu falei para vocês é esse aqui, do Mesa Brasil, tá? Que é Banco de Alimentos e Colheita Urbana, aproveitamento integral dos alimentos. Tem uma grande quantidade de receitas. Na internet também, se você colocar receitas de aproveitamento de alimentos, eu vi no mínimo umas 3 cartilhas que trazem vários tipos de receitas. E aí a gente vai olhando e vai vendo qual é o que se adequa melhor à minha realidade, né? O que é que eu tenho aqui naquele momento que eu consigo fazer em casa. E aí a gente vai utilizando e vai reaproveitando mesmo, certo, gente? Aqui utilizei a referência de um livro, tá? Que é Educação Alimentar e Nutricional da Teoria Prática, que trouxe todo aquele início que a gente falou, e do SESC, né? Do Mesa Brasil também. E para finalizar, eu queria deixar essa frase com vocês, né? Toda vez que você se alimenta, é uma oportunidade de nutrir seu corpo. E é isso mesmo, né? Toda vez que a gente vai comer alguma coisa, a gente está tendo a oportunidade de nutrir ou não nutrir o nosso corpo. Então, a gente sempre tem que ir em busca disso, da nutrição, né, realmente do nosso corpo, por meio de alimentos que consigam trazer benefícios. E é o que eu falei anteriormente, isso não quer dizer, ontem eu estava falando com um amigo meu, e ele estava dizendo que estava tendo muita dificuldade de seguir um plano alimentar que tinha sido prescrito pela nutricionista dele, porque ele disse que quando saía um dia da dieta, ele dizia, eu já saí, eu vou enfiar o pé na jaca e vou continuar porque eu não estou conseguindo fazer. E a gente precisa quebrar isso, né? A gente precisa sim se nutrir, mas também não se cobrar de forma exagerada e pensar que por causa de um erro, digamos assim, eu perdi todo esse meu processo de reeducação, que não é verdade, né? A gente precisa, na maioria do tempo, a gente precisa ter como base da nossa alimentação os alimentos naturais, aqueles alimentos que nutrem meu corpo, mas eu particularmente amo, adoro delícia de abacaxi, eu gosto muito de salgadinho, né? Realmente minha perdição. E isso não quer dizer que se eu comer uma vez um salgadinho, isso não quer dizer que eu sou nutricionista, eu não posso comer isso. Não, isso não existe, porque é nossa saúde mental também. A alimentação, ela não é só alimentação boca, ela também é saúde mental. Então, para a gente manter nessa nossa saúde mental, a gente precisa fazer essa dosagem. Claro, tendo disciplina. Não dizendo, não, todo dia eu vou sair, vou estar comendo, eu vou comer hoje milkshake, hambúrguer, fast food, e lá no final do dia eu vou fazer um suco verde e eu vou estar fazendo o detox aí do meu corpo, que a gente sabe que não funciona assim, né? Mas é a gente entender que a base da minha alimentação tem que ser de alimentos naturais e saudáveis, mas que eu também preciso ter uma saúde mental, eu preciso valorizar a minha saúde mental, preciso sair com meus amigos, se eu gosto de tomar cerveja, eu vou tomar cerveja e isso não vai fazer com que eu seja menos saudável, tá? Então, eu fiquei muito feliz, né, pelo feedback que Jéssica já ia me deixando. Eu vou parar aqui a apresentação, porque se vocês quiserem falar também, habilitar o microfone, se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade, que a gente vai ficar muito feliz daqui, certo? É só sinalizar, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Lariana tá aqui também. Que bom, Lariana, que você gostou. Que a Lariana da SES também, fiquei muito feliz, viu? Beatriz disse que a palestra foi maravilhosa e que até ela que não gosta de cozinhar gostou das dicas. Que coisa boa, tá vendo? Tava nosso planejado até às 5 horas, né? Como realmente é uma coisa mais prática de receitas, que a gente vai compartilhando receitas, e aí dá para vocês olharem, né? Por meio de cartilhas, né? Por meio de outros documentos que encontra fácil. Se colocar no Google lá, receitas de aproveitamento de alimentos, desde que a gente não exagere no açúcar, né? Também, nem no sal, a gente vai poder estar utilizando e fazendo várias receitas bem gostosinhas, tá, gente? Ó, gratidão, boas orientações, dizendo que amou, que foi maravilhoso. É importante essa mudança de pensamento, e eu acho que a mudança de pensamento vai muito com essa última frase que você deixa para todo mundo,
de que, de fato, se alimentar envolve nutrir o corpo, né? E Exatamente. não saciar suas vontades e prazeres apenas, né? Eu acho que vai Exatamente. muito nessa mentalidade de nutrição corporal. Se a gente for Exatamente. pensar que nosso corpo é uma máquina, ela precisa ser nutrida com Exatamente. bons alimentos, né? E eu queria Exatamente. saber se eu posso colocar aqui seu e-mail, alaidesilva@ces.edu.br. Boto? Exatamente. Pode colocar sim. Então tá É isso aqui, mesmo. pessoal, no É isso chat. mesmo. Todo Isso, é isso mundo que mesmo. É isso quiser mesmo. solicitar o material à Alaide, É, tá? pode Mandem solicitar. um e-mail para ela, se quiser alguma dica, quiser falar diretamente com ela, fazer alguma consultoria, inclusive, né? Então a Pois Alaide é, está aí gente. disponível. E é isso que você falou, né? Realmente essa questão de nutrir. A gente sabe que vai ter nossas vontades, né? Como eu falei, tem pessoas que amam tomar sua cervejinha, né? Que amam sair, que amam, enfim. Mas a gente precisa pensar realmente nessa nutrição e nessa relação corpo e mente, né? Aliás, mente e corpo, eu troquei. Porque a gente não pode sair de casa, não, minha mente hoje não tá muito legal, eu vou deixar minha mente hoje aqui e vou sair só com o meu corpo. Ah, não, meu corpo não tá legal, eu vou sair só com a minha mente. Então, realmente é uma coisa conjunta. Por isso que a nutrição, e a gente fala muito de nutrição comportamental, né? A nutrição e a psicologia, elas sempre estão muito juntas, porque a gente precisa nutrir nosso corpo e nossa mente. E aí a gente precisa realmente buscar práticas que se adequam à nossa realidade, né? Porque muitas vezes não adianta. Por exemplo, você que é vegetariana, você vai buscar receitas, você vai buscar comportamentos, vai buscar que se adequem a você, à sua realidade, que não vai ser igual a de Fernanda, que não vai ser igual a de Lariana, por exemplo, né? Então, a gente precisa parar de pensar, não, é aquela blogueira, eu quero ficar com o corpo igual daquela blogueira que está aqui no celular e ela só come isso, eu vou comer só isso. Não, gente, não é assim, porque a vida dela, às vezes, ela nem está comendo isso, ela tirou a foto e nem comeu, né? Então, assim, a vida dela é diferente, cada pessoa tem a sua individualidade. Então, se vocês também encontrarem profissionais de nutrição que queiram que seja, porque a gente sabe que tem aqueles, né, de gaveta, tirou a dietinha da gaveta e lhe deu, não aceitem, porque isso também não é individualidade. Cada pessoa tem a sua individualidade e é isso que importa, tá? Então a gente precisa se conhecer e óbvio que tem que ter disciplina, né? Não é dizer, ah, não, eu vou deixar lá para quando eu for mais velho, eu tô novo ainda, não, porque a decisão de hoje, ela vai influenciar no seu resultado de amanhã. E tem outra frase que eu gosto muito, né? E se você quiser ficar mais saudável, a gente vai ter que aprender a descascar mais e desembalar menos. E aí a gente vai descascar e não vai jogar fora, a gente vai descascar e vai reutilizar essa casca desse alimento e vai conseguir vários benefícios para a gente, certo? É isso, se vocês quiserem mais falar alguma coisa, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo, né? Eu sei que tinham 90 inscritos, a sala esgotou, aqui a gente tá com 52, mas foi até um número muito bom, né? Que me Foi muito surpreendeu. bom. Foi bom, não foi, Muito Jéssica? bom. Muito E bom. obrigada, tá, gente? Vocês podem entrar em contato comigo, como a Jéssica já deixou aqui o meu e-mail. Pode falar que eu mando para vocês o slide, tá certo? Eu não sei se Lígia entrou, eu acredito que não, né? Ela disse que estava em outra reunião. Ela entrou sim, ela viu uma parte da palestra e depois ela teve que sair, eu acho justamente pela essa questão da reunião, mas ela entrou. Pronto, tem uma reunião. Joelma tá pedindo para que o pessoal responda esse questionário. Onde é que tá o Desculpa, questionário? verdade, Joelma, desculpa, eu esqueci, gente. Vai ter um questionáriozinho para vocês, rapidinho, que Joelma falou. Pronto, aí tá na tela, eu acho, já tá aparecendo para mim. Isso, não tem como voltar. Ah, tá. Ai, gente, deixem de ser maravilhosos. Mas você foi maravilhosa, arrasou, foi ótimo. Sua palestra está de parabéns. Oh, que bom, E gente. assim, prática de simples acesso, né? Então, acho que todo mundo aqui, até aquele público externo que não entende de muito aprofundado de nutrição, que não é da área, conseguiu compreender perfeitamente. Eu acho que esse é o intuito, de Com fato, né, do certeza. Férias no Campus, que todo mundo tenha acesso. Então, parabéns. Eu estou aqui radiante com a palestra, né, de Alaíde. Eu agradeço muito, né? E veja como nada é por acaso. Eu tinha que estar aqui hoje Pois é, assessorando você. pois é, nem iria estar, mas o destino nos juntou e disse: você vai estar lá com ela e vai auxiliar muito bem. Isabel estava dizendo que não está aparecendo para ela. É o questionário, né? É na tela, tá na tela principal de vocês, não tá no chat, feito Sara falou.
Vanessa Rufino disse que não é da área e que amou muito. Que bom, Ai, que que bom. bom, Vanessa, que bom. Fico muito feliz que vocês terem gostado. Realmente, essa palestra foi voltada para a comunidade, né? Porque tem essa divisão, né? Comunidade, profissionais, enfim, estudantes. E aí eu pensei em fazer de uma forma que a gente conseguisse absorver o conhecimento de forma simples, né? E que bom que vocês gostaram. Fiquei muito feliz, muito feliz. Isabel conseguiu. Laís Maciel disse uma coisa, ela fez, só tem uma coisa a dizer, foi excelente. Ai, que bom, gente, que bom. Cláudia Rodrigues disse que sou sanitarista, residente em atenção Cláudia básica. sanitarista, ótimo, Cláudia. Residente também lá da SES, né, em atenção básica. Todos conseguiram responder? Eu acredito que sim, pelo menos a maioria. Tem 37, 38, tem 39. Até então tem 39 pessoas que responderam. A gente tem 51 na sala, então faltam alguns ainda responder. Faltam 48, né? Não, são 48 no total. Então 81% já responderam o questionário. Respondam, pessoal, para dar essa devolutiva desse momento. Gente, obrigada. Foi muito bom. Minha mãe também tá na palestra, ela tá pedindo para eu responder o dela. Coloca o quê, mãe? Ai, sua mãe, é verdade. Você disse, eu não lembro o nome dela, mas você disse que ela estava aqui. Pronto, ela já tinha respondido, só fiz enviar mesmo. Edna, dona Edna. Edna. Aí, respondeu também. Colocou excelente para tudo. Já disse logo a resposta, que eu não guardo. Ai, gente, que bom. Nanda, Fernanda. Minhas residentes, assim, elas são maravilhosas, tá, gente? Fernanda, Carol. Teve esse momento de pandemia, né? Tudo ficou um pouquinho diferente, mas Ariane, sou muito feliz com as minhas residentes. Tenho certeza que já são profissionais maravilhosos que estão desempenhando na atenção básica um ótimo trabalho. Isabel está perguntando se tem como eu ver se chegou a resposta. Olha, deixa eu ver, tá? Que eu não sei mexer muito bem tudo aqui. Vê se tu consegue, Joelma. Porque aqui me mostra todos os dados quantitativos, já é estatística. Você conseguiu enviar, Isabel? No final tem lá enviar. Você conseguiu? Se você clicou em enviar, foi. Então, pronto. A gente tem agora 41 pessoas, né, que já computaram de 48. Porque aí nem eu, nem Joelma e nem a Laíde conseguimos. Então, vai ter ata? É porque eu acredito que para essa questão do certificado, eles vão ver pelo e-mail, não é? Veja, o certificado vai ser enviado na próxima semana. E é tudo pelo evento Master, eu acho que esse é o nome, né? Isso. Então, Lamartine, tudo vai ser... Acho que é Lamartine de biomedicina, né? Não tem outra pessoa. Não é tão comum esse nome Lamartine. Tinha que ser Lamartine, né? Então, Lamartine, ele vai ser disponibilizado lá pelo local onde você fez a inscrição, pelo aplicativo do Event Master, tá bom? Não tem condição de ter mais de um Lamartine no mundo. Esse nome ele é único. Só realmente. Você mesmo. Roberta disse que respondeu também. Palestra excelente. Nós temos 42 pessoas de 48. Faltam ainda 6. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Gente, se quiser compartilhar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer desse momento de muito conhecimento, né? Eu acho que agregou para todo mundo aqui. Mesmo aquelas pessoas que já tinham algum conteúdo, acho que sempre agrega muito. Então, assim, foi muito bom a forma que a Laíde, ela demonstrou, junto com o Lígia. Lígia estava lá na palestra o tempo todo, né, também. Nos vídeos. Então, assim, foi excelente. Uma didática muito boa. Acho que todo mundo conseguiu entender o conteúdo. E a gente cumpriu o objetivo da palestra, com certeza, né? Acho que todo mundo sente isso também aqui. Que bom, gente. Todo mundo gostou. Também fico muito agradecida de vocês estarem aqui, né? De
Jéssica está aqui me auxiliando, Joelma, muito obrigada. Sem vocês. A gente não tem o que sido- falar. Joelma, muito obrigada por tudo, né? Porque ela auxiliou a gente aqui a mexer, Pois é. né? A ensinar a gente. Então, Joelma, ela faz parte Vocês me desse. ajudaram também, que foi minha primeira vez também. Vocês foram A gente tá maravilhosos. junto. Muito agradecer. Obrigada, Bom, pessoal, pela Fernanda, participação de todos também. isso. Fernanda dizendo que vai fazer a geleia, já vou ficar esperando, viu, Fernanda? Ela colocou partiu fazer geleia. Isso mesmo. Que todo mundo já fez, não Já foi? fez, sim, acredito que sim, porque ou pelo menos o tempo encerrou. Acho que deve ter também. Foi, acho que o tempo deve ter encerrado também. Todo mundo fez. Então, acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigada a todos que ficaram aqui, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta ou surgir alguma pergunta, eu vou estar colocando aqui de novo no chat, tá? O e-mail de Alaide, alaidesilva@acess.edu.br. A gente pode te seguir por que rede social, Alaide? Qual o Insta? Qual? Alaide Pronto, então Amanda. coloquem lá, @alaideamanda. Vou colocar aqui, tá? No chat. Pode Então, colocar. qualquer coisa, É sigam só ela. Eu vou colocar o meu também, tá? Eu tô com uma nova empreitada agora, em blogueira. Então, Jéssica, sigam pode a seguir Jéssica, que gente, vai ter conteúdo maravilhoso. Sempre tem. né? Então, sigam a gente. Joelma, qual é o seu pra gente colocar aqui também para seguir? Porque você também é nutricionista. Joelma Lima. Então, ó, Joelma Lima. sigam também Joelma Lima. Então, tá todo mundo aqui. Gratidão por esse momento. Se cuidem. Muito obrigada, Laíde. Muito obrigada, Joelma. E que a gente possa agora cada vez mais se preocupar com nossa alimentação e cuidar da nossa alimentação. Com certeza. Certo? Prazer estar com vocês. Com certeza. Muito obrigada. Com certeza, Gratidão prazer e foi até meu. mais. Até mais. Até, minha gente. Muito obrigada. Se cuidem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.